Bem-vindos ao episódio 3 da série O que é o pecado? Doutrina do pecado. Hoje vamos entender por que o pecado é um problema de nascença, o pecado original. Olha, vamos começar com uma pergunta que, na verdade, a vida já responde pra gente, né? Por que ninguém precisa ensinar uma criança a ser egoísta? Pensa bem, a gente ensina a dizer, por favor, obrigado, mas o é meu... isso aí parece que já vem de fábrica, não é mesmo? E isso não para na infância. Na vida adulta, por que até as pessoas com os melhores princípios acabam errando, acabam pecando? Como é que alguém que ama a família, às vezes se pega mentindo? A resposta que a Bíblia dá, ela vai muito, mas muito mais fundo do que um simples somos imperfeitos. E aqui está a virada de chave para entender tudo isso. A Bíblia meio que inverte a nossa lógica comum. O problema não são só os atos isolados, sabe? Os frutos que a gente produz. O verdadeiro problema é a raiz, é a nossa própria natureza. O ponto crucial é este. O pecado não é apenas algo que a gente faz, é algo que a gente é. É uma condição que herdamos. E essa condição herdada tem um nome: pecado original. Essa é a explicação bíblica para a universalidade do pecado, para essa inclinação que todo mundo sente. E olha, não é uma doutrina para nos oprimir. Muito pelo contrário, é para nos libertar, mostrando a real profundidade do nosso problema e, por consequência, a grandeza da solução que Deus preparou. Ok, então vamos definir isso com bastante clareza. Pecado original não quer dizer que um bebê comete pecados da mesma forma que um adulto, de jeito nenhum. O que significa é que todos nós já nascemos em um estado de queda, uma condição herdada do primeiro homem, Adão. Ele agiu como nosso representante, e a queda dele afetou toda a humanidade. É um estado, uma condição, não um ato individual de uma criança. Essa condição que a gente herda se manifesta de duas formas principais. São como dois efeitos diretos da queda de Adão que marcam toda a experiência humana. Vamos dar uma olhada em cada um deles. Então, a queda nos deixou com duas consequências bem sérias. A primeira é o que chamamos de culpa herdada. Pensa nisso como um status legal, sabe? Como um processo. Por causa da desobediência do nosso representante, Adão, a gente já nasce legalmente condenado diante de um Deus que é perfeitamente santo. A segunda é a corrupção herdada, que é o nosso estado moral, a coisa aqui dentro. A gente nasce com um coração que já pende para o egoísmo, para o que é errado. Então, uma coisa é o nosso problema diante da lei de Deus. A outra é o problema que mora dentro da gente. E essa ideia de uma corrupção interna não é nada nova. O rei Davi, lá no Salmo 51, na sua confissão de pecado mais profunda, ele reconhece isso. Ele não fala só, eu cometi um erro. Ele vai direto na raiz e diz, meu problema é de nascença. Ele entende que a natureza dele já era pecaminosa desde a concepção. Isso não é uma desculpa, de forma alguma. É um diagnóstico profundo da nossa condição humana. O apóstolo Paulo, então, reforça essa ideia de uma forma ainda mais direta. Em Efésios, ele descreve a nossa condição natural, antes da graça de Deus nos alcançar, como sendo filhos da ira. Isso não se refere a um sentimento de raiva de Deus, mas ao nosso estado de condenação. Por natureza, por padrão, estávamos debaixo do justo juízo de Deus, assim como toda a humanidade. Mas como isso é possível? Como o ato de uma única pessoa há tanto tempo pode ter nos afetado de forma legal e moral? A Bíblia explica isso através de um princípio que é fundamental, o da representação. A teologia chama isso de princípio da representação federal. Adão não agiu só por si mesmo, ele era o cabeça, o representante de toda a raça humana. Para ficar mais fácil de entender, pensem como um presidente ou um rei que declara guerra afeta toda a nação. A decisão não é só dele, certo? Mas todos que ele representa sofrem as consequências. Foi exatamente assim. A decisão de Adão no jardim teve consequências universais. O livro de Romanos, capítulo 5, é a base para essa doutrina. E o texto não deixa dúvida. Por um único homem, Adão, o pecado entrou no mundo. E com o pecado veio a consequência, a morte. E o ponto crucial é que ela não ficou restrita a ele. A Bíblia diz que ela passou a todos os homens. A conexão é direta, é universal. Um pouco mais para frente, no mesmo capítulo, Paulo reforça o ponto. E olha só a linguagem que ele usa. Ele não diz que muitos se tornaram pecadores, como se fosse por imitação. Ele diz que foram feitos pecadores. Nosso status está diretamente ligado à desobediência do nosso representante. É uma condição legal, não apenas uma questão de comportamento. Agora, se a análise parasse por aqui, essa seria a pior notícia do mundo, sem dúvida. Mas é aqui que tudo muda. O mesmo princípio de representação que explica a nossa ruína é a chave de ouro para entender a nossa salvação. Deus não nos deixou presos a Adão.
Ele providenciou um novo representante, um novo começo. E esta tabela ilustra a beleza do Evangelho de um jeito brilhante. Veja o paralelo, é perfeito. Pelo ato de desobediência de Adão, o resultado foi condenação e a consequência, a morte para todos. Mas pelo ato de obediência de Cristo, o resultado é justificação, ou seja, sermos declarados justos, e a consequência é a vida para todos que estão nele. É impressionante, né? A mesmíssima lógica que nos condena em Adão é a que Deus usa para nos salvar em Cristo. Essa é a grande esperança do Evangelho. A nossa solidariedade com Adão leva à morte. Mas para aqueles que pela fé são unidos a Cristo, a solidariedade nele leva à vida. Cristo é chamado de o último Adão justamente porque ele inicia uma nova humanidade. Em Adão, a gente encontra ruína. Em Cristo, redenção. Certo, mas e daí? Qual a relevância prática de tudo isso? Entender o pecado original não é só um exercício de teologia, não. Isso muda completamente a forma como a gente se enxerga, como vemos o mundo e principalmente a nossa necessidade de Deus. Primeiro, nos dá uma dose gigante de humildade. Acaba com aquela ideia de que somos pessoas boas que cometem erros. Não, somos pecadores que precisam desesperadamente de graça. Segundo, nos leva a uma honestidade brutal diante de Deus. Nossa oração muda de Senhor, perdoe o que eu fiz, para Senhor, muda quem eu sou, me dê um novo coração. Terceiro, nos dá discernimento. A gente começa a entender por que o mal é tão persistente no mundo, por que as coisas são como são. E, por fim, torna o Evangelho absolutamente central. Se o problema é tão profundo, a solução não pode ser superficial. Ninguém precisa de autoajuda, mas sim de um Salvador. Entender nossa ligação com Adão nos mostra a profundidade do problema, mas entender nossa ligação com Cristo revela a grandeza da solução. Mas até onde vai essa corrupção que herdamos? O pecado afetou só algumas áreas ou o ser humano por inteiro? No próximo episódio, vamos analisar a extensão desse dano em nossa mente e vontade ao explorar a doutrina da depravação total.